Vir com Suzy Lemos para você. Mas o assunto hoje é sério. E para falar disso, eu estou com a doutora Renata Rangel aqui conosco. Doutora, obrigada pela presença aqui no Pode Vir com Suzy Lemos, com a sua expertise. Eu que agradeço, Suzy, pelo convite, me sinto honrada. Imagina. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, qual que é o tema? A Suzy não falou, mas eu não falei de propósito. O tema qual que é? Assédio moral e sexual. Gente, isso interfere tanto na vida de uma pessoa, tanto, que as pessoas não têm noção o que pode acarretar isso. Então, eu trouxe a doutora, e a doutora, ela atua no direito do trabalho empresarial, né, Isso, doutora? Conta exato. um pouquinho da história da doutora. Quantos anos aí na profissão? Eu sou formada há 24 anos e há 22 anos atuo exclusivamente com o direito do trabalho, sendo os últimos 15 exclusivamente com empresas. E durante todo esse tempo de carreira, a gente vai verificando aquilo que nos apaixona. E foi durante todos esses anos assessorando empresas que eu verifiquei que a assessoria preventiva, aquela que quando a empresa te liga para saber se pode, se não pode fazer, aquilo me apaixonou. Então, nesses últimos 15 anos, exclusivamente trabalhando com as empresas, eu vi que eu podia, através da minha profissão, ajudar o departamento, que é o mais sensível da empresa, que é o de recursos humanos, a atuar de forma mais regular, de acordo com a lei. Muitas dúvidas surgem todos os dias. Eu imagino. Então, eu vi nesse lado do direito do trabalho empresarial que eu podia fazer algo diferente, levar o compliance, levar a conscientização para o Departamento de Recursos Humanos e, consequentemente, para a empresa. Né? Então, aí eu sou apaixonada por isso que eu faço. Tenho a parte contenciosa, depois a gente vai falar mais um pouquinho, que é aquela que é o processo já judicializado, audiências, perícias, recursos, enfim, onde a nossa parte técnica, né, ali a gente coloca em prática no papel e nas audiências ali com o juiz. Mas a assessoria preventiva, às vezes a gente não tem resposta pronta. Então, essa assessoria que faz brilhar meus olhos, sabe? Essa assessoria que, às vezes, eu preciso estudar colegas, casos de outros colegas, jurisprudências, que às vezes ainda não existe, para entregar para o cliente algo que seja em conformidade com a lei, que traga menos riscos para a empresa e para os empregados também. Porque então, não é assessorar só a empresa, a gente pensa no empregado. Mas é isso que eu ia comentar agora, né? Na realidade, esse teu contato, essa tua proximidade com o RH da empresa faz com que, além de todo o cuidado que você tem com a empresa no contexto geral, acabe direcionando para o funcionário. Isso, exatamente. É natural, né? Ter este cuidado. Então, falando deste cuidado, né? Eu gostaria que nós dessemos algumas dicas de como as pessoas que sofrem, doutora, tanto assédio moral ou sexual, devem proceder. Porque, gente, independente do que seja ele sexual ou moral, é desagradável. Você não precisa passar por isso. Ninguém precisa passar por isso. Alguém te ofendendo, te humilhando, falando que você não presta, que você não sabe de nada, que você é um burro, que você é isso aqui. Ou pior, né? Físico, te tocar, ou até verbalmente falar coisas que você não precisa ouvir. Tudo bem, vamos colocar assim, que o percentual desse tipo de situações, principalmente o sexual com mulheres, é maior. Mas também ninguém está dizendo que o homem também não sofre esse assédio. Sofre também. Então, nós falaremos um pouquinho de cada um. Não deixemos os homens de lado, porque também sofrem. Tanto moral, acredito que... Aí eu acho que é um parâmetro até que similar com o da mulher. Agora, o sexual, vamos dizer que seja um pouquinho menor, seja menor do que o da mulher só. Porque, pelo amor de Deus, cada dia que passa, vocês vê cada absurdo,
Que é indiscutível isso. É isso mesmo. Na verdade, o assédio moral, ele sempre existiu no ambiente de trabalho. E aí, de uns anos para cá, com a edição de várias leis dentro do âmbito trabalhista, mas também na esfera do compliance, dos direitos humanos, começou-se a falar mais de combate ao assédio moral e sexual. Se a gente for falar de 20 anos atrás, logo que eu me formei, nem na faculdade se falou em assédio. Eu não ouvi na faculdade assédio. Se ouvi, muito de forma pincelada, lá na questão do direito penal, sobre o que é crime. Né? A gente vai ver depois que o assédio sexual, ele é crime tipificado. Então, e não faz distinção de gênero, isso é muito importante. Sim. Pode o homem assediar a mulher e mulher assediar o homem. Como? Depois de alguns treinamentos, venham falar comigo, homens vêm falar, eu fui assediado por uma mulher em razão do meu cargo, e eu fiquei sem saber o que fazer. Então, realmente, mas a mulher ainda, ela tem no quadro do assédio, ela está infelizmente no ranking lá em primeiro lugar, porque ela sim é mais assediada. E aí depois, passados anos, editando leis de conscientização, leis que geram sanções, multas em razão desse comportamento, as empresas, pelo compliance, começaram a conversar mais. Mas, Suzy, eu vou te dizer, eu dou palestra em empresas, ONGs, instituições, e ainda eu vejo que há um certo tabu para falar desse tema. Tem empresas que não querem falar, achando que se falar, ela está assinando o papel de que lá dentro é um ambiente assedioso. Não, pelo contrário, é isso que eu trago para eles. É uma prevenção? É uma prevenção. É isso que precisa virar a chave. A gente precisa entender que conversando sobre o tema, eu estou conscientizando, eu estou informando. Eu gosto de dizer que palestra e treinamento, você traz informação. Então, eu posso falar para o chão de fábrica, eu posso falar para os diretores, para o CEO, todos eles precisam receber a mesma informação. E aí, o assédio moral, eu até, no meu treinamento, eu trago um estudo sobre quanto de processo nós temos na Justiça do Trabalho hoje. Atualizando os últimos dados que verifiquei no site, na pandemia, de 2000 a 2022, nós tivemos um crescimento de processos questionando o assédio moral de mais de 40% de aumento. Peraí, no meio da pandemia, sim, houve um aumento... De processos. De processos, sim, sim. Não que houve um aumento de assédio. De assédio, mas de processos. Sim. Referente ao assédio moral. E um aumento também do sexual, mas ainda não tão grande o aumento como o do assédio moral. Olha que interessante. Mas isso se dá do porquê? Da conscientização. Óbvio. Né? Porque na palestra, nos treinamentos, o que a gente fala? De comportamentos. A gente traz a prática. Eu desenho, olha, esse comportamento é assédio. Esse comportamento não é assédio. Ou seja, se um líder cobra mais produção naquela época porque aumentou o serviço, vai gerar um pouco de hora extra, é sazonal. Eu falo, né, das fábricas de chocolate, nós temos os meses de maior fabricação. Sim. Não é um assédio o aumento de serviço. Agora, se eu humilho, se eu tiro atividades e deixo ele sem nenhuma atividade ou nenhuma função dentro da empresa, se ele é habilitado e foi contratado para fazer aquela atividade e ele foi colocado para fazer outra, se ele é colocado de escanteio na equipe, se na reunião as ideias deles não são ouvidas, entre outros comportamentos, é assédio moral. Então, conscientizando os colaboradores, os líderes principalmente, quando a gente forma a liderança, tudo melhora. Então, é importante dizer também que quando a gente promove um técnico, por exemplo, aquele empregado ele é muito bom, um engenheiro muito bom, e ele é promovido a líder. Mas será que ele está preparado a gerir pessoas? Ele é excelente na área técnica. Mas para gerir pessoas, eu preciso entender e eu preciso gostar de pessoas.
sob pena de eu não saber lidar com os diversos comportamentos, que não somos todos iguais. Sim. E a partir do meu comportamento, que eu não tenho experiência nenhuma de liderança, eu passo a me comportar de forma em que eu sou assedioso, sem perceber às vezes. Ou às vezes eu sei que sou e me mantenho assim porque eu não tenho formação. Porque a empresa não me lapidou. Então, a liderança também precisa de um olhar mais cauteloso do RH, da diretoria, de toda a empresa. Então, é aquela história, começa de cima. Começa de cima. Começa de cima, né? Então, é assim, todo esse cuidado tem que começar de lá, né? Porque se as pessoas sofrem isso, por que será que elas sofrem? Ninguém está vendo? Ninguém está prestando atenção? Isso. Ninguém fala nada? Então, para isto, para prevenir, existem as palestras, existem os workshops, treinamento e um monte de outras alternativas que a doutora Renata, no caso aqui, tem condições de oferecer para as empresas para que você não tenha problema. Isso eu estou falando para o empresário. E para o funcionário também. Primeiro que você não tem que ficar quieto. De forma alguma. A outra coisa, no dia que eu conheci a doutora Renata, num evento, por sinal, eu lembro que nesse evento, você fez um comentário, doutora, que toda empresa tem que ter um canal onde os funcionários possam relatar determinados fatos que ocorrem. Isso. É obrigado a empresa ter isto? Vou te contar. O ano passado, em 2023, março, passou a ser obrigatório, através da CIPA, o treinamento de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. Hoje a CIPA, ela não previne mais só acidente. É Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Assédio. Estão dizendo por aí, carinhosamente, eu digo, CIPA mais A, né? Ok. A lei fala, esse pequeno artigo da CIPA, ela está dentro de uma outra lei chamada Emprega Mais Mulheres. Então, ninguém imagina que dentro dessa lei, que ela incentiva a parentalidade, enfim, tem vários artigos muito legais lá que incentiva o empregado ou a empregada que tem filhos até 6 anos, de tirar férias antecipadas, de flexibilizar a jornada de trabalho, enfim. Só que dentro de desse balaio tem um artigo lá que fala assim, CIPA, vem cá, vou te dar uma obrigação. Agora você também vai prevenir assédio moral e sexual. Caiu no colo da CIPA e ela precisa então dar conta do recado. E a lei fala mais ainda, CIPA, a partir de março de 2023 você tem que provar que está treinando e criando condições e programas dentro da empresa para prevenir o acesso. E essa reciclagem é a cada 12 meses. Então, a CIPA ela não pode apenas criar um programa, cair no esquecimento e acabou. Largar. Não. A cada 12 meses precisa estar a roda girando. Pois bem, e aí, falando lá nesse artigo da CIPA, fala-se do canal de denúncia. O canal de denúncia, ele precisa existir. E quando eu vou conversar com algumas empresas, com alguns RHs, até empregados, eu falo assim, tem canal de denúncia aqui na empresa? Ah, tem sim. E como é que funciona? Ah, eu não sei. Eu não sei e nem imagino como seja. Eu falei, então, não tem? Então, quer dizer, como que explica uma empresa que tem um canal de denúncia que ninguém sabe como funciona, ninguém sabe onde está, ninguém sabe... Gente... João, isso é simplesmente um absurdo. Né? Você que é empresário, é sério que você gostaria que acontecesse isso dentro da sua empresa? Se sofresse futuramente um processo, independente do assédio, seja moral, seja sexual, seja ele qual for, dentro da sua empresa, você acha que isso vale? Eu, particularmente, acho que não. Então, com todos esses cuidados, né, até com o canal de denúncia, nossa, você pode reduzir tanta coisa, né, Sim, doutora? É verdade. E o canal de denúncia, até nessas palestras e treinamentos, eu mostro para a empresa como aplicar. A gente fala que o canal de denúncia, quando ninguém sabe que existe, é aquele canal de denúncia para inglês ver, né? Não funciona. Então, não está cumprindo com uma obrigação. Óbvio.
E aí o canal de denúncia, ele pode ser aplicado, ele pode ser instaurado de diversas formas, de acordo com as possibilidades da empresa, com a realidade da empresa, não importa. Desde da famosa caixinha de denúncia, mas você precisa estudar o formulário que você vai criar, onde essa caixinha vai ser fixada, quem vai será feito esse canal de denúncia? Exato. Quem será a equipe responsável por fazer a apuração das denúncias? Essa equipe vai trazer credibilidade para a empresa? Porque se você divulga para que a equipe vai fazer parte, aquela pessoa, mas é justamente contra aquela pessoa que eu quero criar uma denúncia, então eu nem vou fazer. Então, assim, tem também as equipes terceirizadas que dão mais aquele senso de imparcialidade no estudo das denúncias, né, nos critérios ali de verificação. E aí, quando você cria um canal de denúncia, para que ele seja efetivo, traga credibilidade, funcione, precisa treinar toda a empresa sobre o canal de denúncia. Chama todo mundo e fala, gente, aqui vai ter um canal, vai funcionar desse jeito. E aí, todo mundo está na dúvida, pergunta, precisa se identificar o denunciante? Não precisa se identificar. Pode proteger o anonimato. Mas o denunciado, eu tenho que identificar. Exato. Senão, como é que vai fazer a investigação? Não, e aí, deixa eu fazer uma pergunta ao doutor. Vamos se colocar do outro lado, tá? Então, eu sofri um assédio, tá? Aí eu fico. Se eu disser, eu posso perder o emprego. Se eu disser, será que eu arrumo outro emprego? Será que isso aparece, sei lá, numa consulta que se forem realizar numa outra empresa, souberem que eu fiz esse comentário, vamos colocar assim, para não ficar de uma forma agressiva, né? De um assédio. Isso pode reverter negativamente para quem fez a denúncia? É por isso que eu falo que o canal de denúncia, ele precisa trazer credibilidade. E um dos pontos fortes da credibilidade é o sigilo da denúncia. Isso vai depender da empresa, então? Depende da empresa e da equipe que ela nomeou para fazer, para gerir aquela denúncia. Então, para fazer a gestão ali daquela denúncia. O que eu costumo dizer? Se a empresa é séria, como eu conheço várias que tem canal de denúncia com a equipe que é nomeada dentro e também com canal de denúncia com equipe terceirizada. A gente tem cliente, por exemplo, que optou por terceirizar para justamente trazer aos empregados essa credibilidade. Falou, ó, nós somos imparciais. Se você denunciar o diretor, a gente não sabe o que você denunciou. Ali a equipe terceirizada é que vai saber. Quando você não consegue passar essa credibilidade aos empregados, eles não vão fazer a denúncia. Porque a denúncia, quando ela é feita e depois a investigação ela é iniciada, é sim chamado o assediador para conversar. E assim, conversar sobre os fatos que foram narrados ali na denúncia. Porque a gente treina para que todos relatem o máximo possível de detalhes dentro ali do formulário que é disponibilizado. Então, um canal de denúncia sério não é para vazar informações. Então, não é para outra empresa, uma futura vaga, ou que ela vai se candidatar e numa outra empresa que seja do mesmo segmento, saiba ter acesso a esse que tipo ela de informação. Terá acesso. Por quê? Primeiro que é um segredo do negócio da empresa, ela não pode compartilhar, né? E outra, se foi uma denúncia de assédio dentro da empresa, eu não acredito que a empresa queira compartilhar que houve uma denúncia de assédio dentro da casa dela, dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, eu até concordo, mas o funcionário, a pessoa que sofreu esse assédio, ela pode se preocupar com isso, né? Se preocupa. E aí ela deixa de fazer a denúncia. Exato. Primeiro, assim, é um grande passo quando ela tem a coragem de fazer a denúncia. Exatamente. Porque não é fácil. Não é. Né? Então, a lei veio para isso, para conscientizar. Porque se a gente não muda, se eu tenho um assediador dentro de uma equipe, dentro de um setor, de um departamento, e eu não tenho coragem de denunciar, um dia eu vou sair dali, ele vai ficar e ele vai assediar outra pessoa.
Eu sei de vários casos, seja por processo ou seja por consulta, que essas perguntas vêm à tona e falam, mas se eu denunciar, quem garante que eu vou ficar na empresa? Então, tudo vai também das palavrinhas mágicas que toda empresa gosta de pôr na parede, da questão de missão e valores. Então, assim, e aí? E se for um grande gerente ali, um importante gerente que foi denunciado? Como será feita, então, essa investigação? Qual vai ser o comportamento da empresa? Qual é o posicionamento? Né? Vai ter uma retratação? Então, tudo isso depende de empresa para empresa. Mas o importante é que a gente possa conscientizar a todos que é válido você falar. Que se isso se torna mais comum em todas as empresas, como assinar uma carteira de trabalho, tirar férias e fazer uma denúncia grave, o assediador ele vai começar a mudar comportamentos. Né? Isso não fica registrado em carteira de trabalho e nem pode, né, que aquele assediador teve um processo ou uma denúncia. Não pode. Como também não pode, infelizmente, você acredita que ainda existe, quando é demitido por justa causa, ainda tem empresa que coloca na carteira. Isso não pode, é proibido. Enfim. E, lógico, e a última alternativa, depois da denúncia, se o empregado viu que não foi levado para frente a investigação, ou que mesmo com a investigação não aconteceu nada com o assediador, o que traz para o assediado? O sentimento de que não vale nada a minha denúncia. Nada funciona. Nada funciona. Então, o meu trabalho aqui... Eu fui assediado, eu sou lesado, isso. E a pessoa continua fazendo o que ela quer. Exato. E aí, o que acontece depois que essa pessoa sai da empresa? Processo trabalhista. E se ela tiver provas cabais para denunciá-lo via judicial, isso será possível. Eu costumo dizer, no treinamento inclusive, que uma das provas mais difíceis, mais ainda do assédio sexual do que moral, porque moral ainda você... Né, às vezes o tratamento hostil é feito na frente de todo mundo, então você consegue coletar testemunhas, enfim, um e-mail escrito de forma diferenciada para você, mas o assédio sexual, por exemplo, é uma das provas mais difíceis de se produzir para que você possa levar na Justiça do Trabalho. Porque porque o assediador, ele é esperto, ele vai assediar entre quatro paredes. Então, é bem delicado a prova de assédio sexual, mas mesmo que seja delicada, mesmo que seja difícil de se fazer, o assediado não pode deixar, ou a assediada não pode deixar que isso se prolongue ou aconteça de novo. Não tem que acontecer uma segunda vez. A primeira já basta. Deu. Né? Não pode passar da primeira. Aliás, não podia nem estar acontecendo. Eu ia até realizar esse comentário. Não tem que acontecer. Né? Porque com que direito o outro invade o espaço? Como? Não te dei abertura, não permitir. Né? Como que se faz isso? Né? É o seguinte, doutor, olha. Eu tenho um monte de coisa para falar contigo, um monte de perguntas, mas o tempo nosso não dá. Eu sei. Então, eu quero que já está escalada para uma outra entrevista. Ok, combinado. Para que nós possamos esclarecer com mais detalhes, tá? Várias situações. Mas, João, mas para você, falarei com duas pessoas agora. Você que é empresário. Evitar N problemas na sua empresa, tá? Volta aqui a nossa entrevista. Preste atenção no que a doutora Renata fez de comentários. Tenha isso na sua empresa, esse cuidado, tá? Leve treinamento, workshop, palestra. A doutora Renata tem expertise para poder, com leveza, levar isso para dentro da tua empresa, tá? Então, procure. Agora, para você que está do outro lado, que é o assediado, não fica quieto. Por favor, fale, procure seus direitos. É difícil? É. Aí você vai ficar preocupado com o teu emprego? É complicado isso. Mas faz o seguinte, guarda um pouquinho.
uma hora, você coloca, como dizem, tudo no ventilador. É verdade, né? Guarda um pouquinho, uma hora você coloca tudo no ventilador. Você sabe, Suzy, que eu tenho uma frase que eu costumo dizer. A nossa moral não vale uma guia de fundo de garantia ou um TRCT, que é o nome da guia das verbas rescisórias. Não vale. Então, assim, às vezes as pessoas vão aguentando tanto, chegar ao ponto que cai numa depressão, que cai numa síndrome de burnout. Com certeza. Então, antes que isso aconteça, falou para o seu superior, para o RH, viu que não funcionou, vira a página, toca a vida para frente, né? A nossa vida é muito mais do que uma guia de fundo de garantia, de uma multa de 40% ou de um TRCT, então eu costumo dizer. E a gente tem condições, né? Quem trabalha e tem uma formação, se tiver aqui em Sorocaba, por exemplo, emprego não falta. Então, bola para frente. É isso aí, doutora. Primórdio, muito obrigada pela visita. Eu que agradeço. Com certeza voltará para maiores esclarecimentos, tá? E obrigado pelo tempo que nós temos aqui de esclarecimento. É o que nós podemos hoje, mas tem muito assunto. Tem. Muita coisa interessante para passar para todos nós aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Suzy. Será um prazer. Adorei estar com você e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço a tua presença. E você que está sempre aqui conosco, preste bem atenção, volte nessa matéria. Escute uma vez, escute duas, né? Qualquer informação que você queira maior, nós colocaremos aqui um e-mail para que você possa tirar algumas dúvidas, descobrir como, de que jeito, de que forma, tanto para você, empresário, como para você, o assediado. Tudo isso aqui para você no Pode Vir com Suzy Lemos. Até a próxima!